Continuando então, pessoal, eu acabei que eu encerrei na hora certa, né? Que eu pausei o vídeo, que a gente finalizou então o refluxo. Entendemos, né, que o refluxo é um processo que acontece e alguns cuidados que a gente pode ter. E agora a gente vai começar a conversar sobre um outro tema que é a dermatite de fralda. Qualquer dúvida vocês podem chamar, podem perguntar. A dermatite de fralda ela é mais conhecida como assadura, então é a famosa assadura que a gente vê nos bumbuns, né, na virilha, nas perninhas da criança e até mesmo em alguns casos, né, agrava e atinge ali outros locais como a genitália, as costas, enfim. Então, essa assadura, nessa dermatite de fralda, ela é uma inflamação que vai dar na pele e muitas vezes isso ocorre por conta do contato com a urina ou com as fezes, principalmente com a urina, contato prolongado, ou seja, demora para fazer a troca da fralda dessa criança e deixa ela ali horas, né, ou muito tempo com uma fralda que tá urinada ou com que uma fralda com que ela fez cocô e você deixa ali, tem grande chance desse contato excessivo com essas substâncias, né, que é as urinas e as fezes, fazer com que a criança desenvolva então a dermatite de fralda, a assadura. Então é muito comum, principalmente as crianças que usam, né, a fralda, e é o grupo que mais usa a fralda são os menores de 2 anos. Então, com maior frequência que a criança usa a fralda, maior a chance dela desenvolver uma dermatite de fralda, já que ela vai ficar mais tempo em contato com aquela fralda. E a gente tem que se atentar a não deixar a fralda, né, úmida, não deixar a criança com fezes na fralda e essas substâncias ter contato direto com a pele da criança para que ela não desenvolva dermatite de fralda. Uma coisa que é importante a gente vai conversar aqui um pouquinho, que a dermatite de fralda ela é comum de acontecer sim, mas a prevenção da dermatite de fralda é você ficar atento com a criança que fez o xixi e não deixar com que ela fique com essa fralda suja. Utilizar pomadas não é uma forma de prevenção, só para deixar claro esse ponto. Então aqui uma outra fotinha, né, da criança com uma dermatite de fralda. Ela vai provocar alguns desconfortos. Então vai fazer com que a criança fique um pouco mais agitada, chorosa e brava, porque naquele local ali onde acontece, né, essa dermatite, vai ter a sensação de queimação na pele, vai ficar bem vermelho. E quando entrar em contato com a fralda, pode ser que tenha ali a sensação de dor também, dependendo de como que está, né, como que está essa situação, de como que está os machucados, digamos assim, bem abertamente mesmo falando, de como é que está a ferida dessa dermatite, porque algumas vezes está só meio avermelhada e queima, incomoda, e aí você tem que colocar outra fralda por cima de toda forma, então isso tudo incomoda a criança e ela vai responder. Então, como a gente conversou um pouquinho, né, quais são as causas da dermatite de fralda. Então, elas podem ter essa origem irritativa, ou seja, ser causada, né, por uma situação de irritação na pele. E aí, voltando a falar sobre essa questão do contato da pele com as fezes e com a urina, por um tempo prolongado, que vai ficar ali e vai irritando a pele, ou até mesmo as próprias dobras da fralda, né, fazer esse processo irritativo. Porque, por exemplo, usar uma fralda menor do que o tamanho da criança, e aí você aperta, né, algumas regiões que ela tem aquele elásticozinho, mas como não é pro tamanho da criança, fica muito apertado.
A gente sabe que não se deve usar as fraldas frouxas, porque senão vai vazar tudo para roupinha, vai vazar tudo para tudo que é lado. Mas eu também não posso utilizar as fraldas apertadas, que pode ser um ponto de irritabilidade, que vai acabar causando, né, esse problema na pele da criança. Outra situação, além da urina e das fezes, né, tem que ser trocado com frequência. Uma das formas de vigiar isso, gente, principalmente em berçário, é sempre estar olhando mesmo, tá? Porque ao contrário da comida, ao contrário de outras coisas que são padronizadas, não tem como eu controlar qual horário que aquela criança vai fazer xixi, qual horário que aquela criança vai fazer cocô. Então eu preciso estar muito atento no berçário para que eu veja, né, se a criança fizer sujar as fraldas, eu esteja atento para fazer essa troca. Então, outra coisa o que acontece, né? Outra coisa que acontece às vezes, que a criança ela fica com essa mistura, né? Tanto da urina quanto das fezes, ela faz os dois na fralda e aí não tem essa troca e fica ali os dois juntos. Quando acontece isso, né? Quando tem essa mistura de urina com fezes, vai acontecer um contato junto com a pele da criança que vai fazer com que o pH dessa região da genitália aumente. E aí, com isso, né, com o pH aumentado, né, ou seja, com o pH acima do normal, vai acontecer a ativação de algumas enzimas específicas que vêm presente nas fezes, normalmente as lipases ou as proteases, que são enzimas que saem nas fezes, que são descartadas durante esse processo da eliminação fecal, ou seja, durante esse processo do cocô. Que nosso corpo entende que aquilo ali vai ser descartado e descarta junto. Quando eu ativo essas substâncias, elas causam uma irritação na pele e faz com que a pele fique mais, digamos assim, aberta, né? Mais propensa a desenvolver qualquer tipo de infecção. Então aqui eu já estou começando a conversar com vocês sobre as possíveis complicações da dermatite de fralda. A dermatite de fralda é uma assadura e ela pode complicar de forma bastante, digamos assim, até mesmo grave, né? Gerando esse processo de infecção, por exemplo. Então, quando acontece toda essa mistura e a região da pele vai ser agredida, e além de agredida, eu vou, digamos assim, gerar ativação de substâncias específicas, eu vou fazer com que outros micro-organismos queiram se proliferar ali, porque ele entende que ali é um meio farto, né? Porque eu vou ter lesionado a pele, então eu vou ter um caminho para eu entrar e fazer essa infecção. E aí é quando acontece de algumas situações ter agravamento, que eu vou ter a dermatite com agravantes, né? Que vai ser aquelas feridas que vai ter pus ou vai ter presença de fungos, bactérias, enfim. O mais comum, né, nessa região, quando acontece dermatite de fralda, é o fungo denominado de Cândida. Nós mulheres, né, com certeza vocês já ouviram falar da candidíase, que é um fungo que habita ali a nossa região da genitália normalmente, mas no bebê não é por conta disso, é por conta de estar mesmo ali nas fezes e tudo mais, e todo esse ambiente ficar propício. E aí esse fungo que no geral ele não causaria infecção, ele acaba gerando infecção. A cândida no bebê, ela vai estar presente quando a criança estiver com quadro de diarreia. É comum ter cândida, presença, né, da cândida nas fezes, mas só nesse caso mesmo da criança com diarreia. E aí, quando eu tenho esse quadro, eu vou ter
essa situação de liberar nas fezes a cândida. E aí eu já vou, quando eu libero ela nas fezes, né, aquela criança vai estar com uma assadura, com uma abertura, alguma coisa assim, e esse fungo ele vai começar a se proliferar. Então ele vai se penetrar na pele e aí vai começar a causar danos, né? Vai começar causando uma coceira, ulcerações, né? Que são as feridas mesmo ulcerativas. Vai causar muito incômodo e ardor. Então, assim, vai ser bastante complicado e esse bebê com certeza vai ficar bastante estressado, choroso, porque é muito incômodo e muitas vezes a criança não sabe dizer o que está sentindo, ela não consegue alcançar para coçar. Pensando em uma criança menor de 1 ano, por exemplo. Então, assim, vai ser uma situação que vai deixar ele muito estressado. Então, os cuidados a gente precisa ter quando a gente está cuidando de bebês, né, em berçário, essas crianças menores de 1 ano, principalmente. No geral, menor de 2 anos, né, que são crianças que ainda usam fralda, a gente tem que ter muita atenção para esses processos, né, de eliminação delas, que ela fez xixi. Quando a criança já é um pouquinho maior, depois de 1 ano, 1 ano e meio, você ainda consegue fazer com que ela te comunique se fez xixi ou cocô. Mesmo ela usando fralda, ela fala tia, xixi, né? Ou você conversa com ela, ela fala xixi, cocô, e aí você dá aquela olhada. Mas mesmo assim, nem sempre ela entende esse processo. Então vai caber a nós sempre estar checando e para que não aconteça aí da criança desenvolver uma infecção, desenvolver um quadro grave de dermatite de fralda por conta de, digamos assim, de falta de cuidado. É claro que não é que a criança desenvolva assadura somente por falta de cuidado, tá, gente? Como eu falei para vocês, tem alguns outros fatores e é muito comum a criança desenvolver algum tipo de assadura durante essas primeiras fases da vida, que é esse momento que ela tá tomando, usando, né, a fralda, nesses primeiros momentos que ela tá se adaptando, o tamanho da fralda, enfim, são N situações, mas os casos mais graves está ligado a essa negligência do contato com as fezes, com a urina. Então precisamos ficar de olho. Então pode haver também essa irritação por outros motivos, como eu falei para vocês, né? Não vai acontecer somente a irritação por conta da presença das fezes e da urina, mas alguns produtos químicos específicos. Eu não lembro se eu já conversei com vocês sobre isso, mas a utilização dos lenços umedecidos. Eles têm muito produto químico para ficar naquele cheirinho maravilhoso, que é aquele cheiro de bebê quando você abre o lenço umedecido, vem aquele cheiro de bebê, né? Mas eles são muito, digamos assim, danosos, né? Eles podem causar muitos danos no bebê. Pode causar esses processos de assadura, porque ele tem muito produto químico e a criança já está sensibilizada porque fez a urina e tá com a pele sensibilizada. Eu vou e passo aquele lenço cheio de produto para deixar aquele cheiro. E alguns têm derivados até mesmo do álcool. Então não é o ideal, né? A gente viu que o ideal é o algodãozinho com água. A gente viu já como é que faz essa limpeza. Não pode ficar também resíduos de sabonete. Sabe quando a criança toma banho e você passa tanto sabão que acaba que não sai tudo direito e fica aquele resíduo, como se fosse um restinho de sabonete? Não pode. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente falou do banho, que é muito importante secar muito bem essa criança e a gente não passa quase nada de sabonete na criança. E de preferência a gente usa o líquido que ele vai se dissolvendo na água ali, a gente usa essa água com sabão em vez de utilizar o sabonete esfregando na criança. E até mesmo outros produtos de higiene, a gente precisa tomar bastante cuidado também como que a gente lava a roupa da criança. Isso já não é um cuidado tão específico assim da creche, né? Porque a gente, na verdade, só separa a roupa suja, mas algumas vezes a gente precisa, né, dar uma lavada na roupa da criança, como por exemplo quando sai, vai depender muito, tá, gente? Tô falando porque assim, tem creche que quando a criança vaza, né, digamos, o famoso vazou na fralda, vaza urina e fezes, ela faz uma pré-lavagem da roupa para não mandar para a mãe aquela roupa cheia de cocô.
Tem creche que não. Se vazou, não vazou, é tudo colocado num saquinho de roupa suja e volta para a bolsinha da criança que você entrega para a mãe no final do dia. Então, se vocês trabalharem num lugar que pede essa higienização, né, de dar uma lavadinha na roupa que vazou, o cocô principalmente, né, tomar cuidado com o tipo de amaciante e sabão que vai utilizar, porque esses tipos de produto também pode favorecer o desenvolvimento de dermatite de fralda, por conta de ficar resíduos do produto ou por ele acabar causando algum tipo de irritação na criança. Mudanças na alimentação do bebê também, como o momento em que o bebê começa, né, a comer os alimentos sólidos por volta ali dos seus 6 meses, 7 meses, que ele começa já a comer. Então, isso pode fazer com que tenha alterações na composição da fezes, e isso é muito comum, pode ser que ele acabe ficando com as fezes um pouco mais líquidas, ou um pouco mais grossinhas. E aumenta também a frequência, porque antes ele vivia só do leite, então ele faz aquele pouquinho de cocô poucas vezes ao dia, e depois ele começa a comer, e não aumenta muito a quantidade, aumenta a frequência. E isso tudo também pode causar dermatite de fralda, porque começa a eliminar outras substâncias nas fezes, já que agora ele está comendo outras substâncias também. Então, como ele não está mais só no leite, ele está conhecendo outras substâncias, acaba que o organismo reaproveita o que pode e elimina algumas outras coisas diferenciadas, e esse processo de adaptação pode acabar levando a quadros de assadura. O atrito ou a fricção também da fralda, eu acho que eu já até falei sobre isso, né? Ou até mesmo o atrito e a fricção da roupa, na pele, fraldas muito apertadas. Na hora de secar, a gente nunca esfrega, né? A gente vai apertar a toalha assim, para ir secando as dobrinhas, porque eu esfregar, eu posso causar um processo de assadura, principalmente se por algum motivo a região já estiver meio avermelhada, eu posso abrir uma lesão ali, e aí eu vou causar uma dermatite já com processo de infecção, né? Porque eu abro uma lesão, aí já era. Os vírus, as bactérias, os fungos, vai todo mundo ficar à vontade. Então, tudo isso, né, pode acabar deixando a pele mais sensível. E a pele, estando sensível, ela fica propensa, né, a desenvolver esse processo de assadura, de dermatite de fralda. Porque ela já vai estar meio que com menor capacidade de se proteger, digamos assim. Quais são, então, considerados os fatores de risco para uma criança desenvolver a dermatite de fralda? A dermatite, ela acaba acontecendo, como eu falei para vocês, em toda criança que usa fralda. Quando se fala entre os 6 e 9 meses, se percebe que desenvolve de forma igual entre os dois sexos. Então, tanto nos meninos quanto nas meninas, a gente vai ter a presença de forma igual. Mas nas idades aí de 9 meses a 2 anos, acaba que muitas vezes é mais comum nas meninas, por conta mesmo da composição da genitália e às vezes por dificuldade de limpeza e higienização. Os bebês que são amamentados correm menos risco de ter esse problema. Então, a criança que tá ficando só no peito, né, até os seus 6 meses de idade, a mãe tá amamentando só com o peito, não tá dando nada além de peito, a chance dela desenvolver um problema de dermatite de fralda é muito menor, porque o fato dela estar só com leite do peito já faz com que a acidez da dieta dela seja reduzida. Então, já faz que esses processos digamos assim, eliminatórios dela, né, as urinas e as fezes, tenham um pH um pouco mais equilibrado e a chance de causar dano seja um pouco menor. E isso não significa que a criança está só no peito e eu posso deixar ela com a fralda suja por 2, 3 horas, já que ela tem essa proteção. Não, não é assim. Mas diminui bem a chance dela desenvolver.
Aqui, ó, uma outra dermatite de contato, tá vendo? No local que a fralda pega, que é na virilha ali, tá vendo? Mas enfim, todos os bebês que usam fraldas pode acabar desenvolvendo, né, a dermatite de contato não, de fralda, desculpa. Esse problema, infelizmente, ele é comum e o risco de ter essa dermatite acaba sendo maior entre essa fase que eu falei para vocês, né, de 6 a 9 meses é o pico, mas de 3 meses a 1 ano a criança pode desenvolver em qualquer momento da vida. Depois de 1 ano, normalmente muitas crianças diminuem a frequência da fralda. E aí acaba que intercala com a calcinha, com a cuequinha. Então, assim, diminui um pouco o risco. Mas a criança que quanto mais tempo de fralda ela fica, de toda forma ela está correndo risco de desenvolver a assadura, né? A dermatite de fralda. Com as fraldas mais modernas, né? Hoje em dia a gente trabalha aí bastante com as fraldas descartáveis, que elas têm gel super absorvente, tem não sei quantas horas de proteção para o seu bebê, então elas são bem mais grossas, né? Tem algumas que tem o indicativo de cor quando a criança urina, e do lado de fora já fica uma cor ali para você entender que a fralda tá urinada. Enfim, né? Eles estão inventando de tudo o tempo todo. Então, com isso, é claro que o desenvolver de assaduras diminuiu. Mas eu não diria que diminuiu muito, não. Eu peguei nessa referência aqui que as situações da fralda de pano era muito pior. Mas eu não acredito, eu não coloco que diminuiu muito, porque a dermatite ainda acontece por conta desses erros, né? Como eu falei, não pode dizer também que é um erro, porque nunca se sabe o que leva uma pessoa a deixar a criança aí horas sem trocar a fralda, com cocô e xixi. Pode ser que não tenha fralda naquele momento, que não tenha o que fazer naquele momento, não sei. Mas essas situações também de, às vezes, utilizar alguns tipos de produto, né, como os lenços umedecidos, alguns tipos de sabonete, alguns produtos na hora de lavar roupa da criança. Então são muitos fatores. Não é só a escolha da fralda, porque vai ser fralda de pano, porque vai ser a fralda descartável. Até na escolha da fralda, se eu escolher uma fralda menor do que o tamanho da criança, eu posso causar essa fricção e acabar causando a dor, né? A dermatite de fralda e gerar ali uma lesão, a assadura. Então, assim, eu não diria que diminuiu muito, não. A gente ainda precisa conversar bastante sobre a questão dos lenços umedecidos, desse kit bebê, né? Já falei com vocês desse kit bebê, que vem com vários produtos químicos à base de álcool, de parfum, que a pele do bebê ainda não está pronta para receber. Então, ainda precisamos falar bastante sobre isso. Eu não colocaria que as fraldas modernas, né, essas fraldas descartáveis, seria a solução do problema, não. Mas vamos falar um pouquinho então dos sintomas da dermatite de fralda. Como que vai ficar? A pele vai ficar bastante vermelha, irritada. Pode ser que fique até quente, sabe? Você põe a mão ali naquela região e tá quente. A criança vai ter uma mudança, com certeza. O bebê, ele vai ficar desconfortável, agitado. Pode ser que fique choroso, dependendo de como tá, porque ele vai estar sentindo dor. Então ele vai ficar bem mais diferenciado. E quando você for mexer naquele local, certeza que ele vai chorar. Quando nas trocas de fraldas, por exemplo, né? E por hoje é só. A gente vai conversando então pelo grupo do WhatsApp. Qualquer coisa é só me chamar. Opa! Nossa, esse vídeo ficou grande.